Hoje o tema é muito legal, vale a pena você assistir esta live, convidar alguém, tá? Vou falar sobre imitadores baseado em Mateus no capítulo 10. Mateus no capítulo 10. E eu quero orar com vocês. Te agradecemos, Pai, por esta manhã e louvamos o Teu nome, pelas Tuas maravilhas, por aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida, pelo bem que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós. Nós nos alegramos em Ti, nós louvamos o Teu nome e reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor fale conosco nesse dia, nesta manhã, e o Senhor mude e desafie a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Pergunto a você, nesta manhã, o tema hoje é imitadores. E eu pergunto para você hoje, o que mais te chama a atenção na vida de Jesus? Escreva para mim, por favor. O que mais te chama a atenção na vida de Jesus? Escreva. Eu quero ler aqui. O que mais te chama na vida de Jesus? O que mais te chama a atenção na vida de Jesus? Escreva para mim. A Regiane escreveu a maneira a qual Jesus reagia com amor diante das dificuldades e sofrimentos das pessoas. Que legal. O pastor Luiz Maia escreveu o seu amor incondicional. A Andréia colocou o amor. A Vilma disse humildade. A Fernanda, sua obediência, seu amor infinito. A Esther, compaixão. Débora Leal, o amor. A Tatiana escreveu amor. A Kátia, o amor. Lívia, humildade. A Beth Neri, amor dele que vence todas as coisas. A Margarete Frois, o amor que ele tem por nós. Vamos lá, vamos escrevendo. O que é que te chama a atenção? O Diego Rezenda colocou a compaixão. A Silvana, a obediência a Deus e o amor ao próximo. Vamos lá, o que é que te chama a atenção quando você olha para Jesus? O que é que te chama a atenção na vida dele? Hein? O que é mais evidente para você quando você olha para a vida de Jesus? O que é que te chama a atenção? O pessoal escrevendo, a forma como ele falava, disse a Vera Lúcia Caetano. A Cláudia escreveu o amor e cuidado que ele tinha com as pessoas. O Gilberto Oliveira, o amor e a compaixão. Muito bom, gente. Tatiane colocou sua coragem. Érica escreveu serenidade. Aline, seu amor sem olhar a quem. Josefa, o amor por nós que é incondicional. Andréa Mea, amor incondicional. Sueli Lopes, ter morrido por nós, né? Ter morrido por nós por amor. Daniela escreveu, Jesus se importava com os mais vulneráveis. Olha quanta coisa boa, gente. Que mais? Custódio Anália escreveu autoridade. Vamos lá. Silvana, amor pelo próximo. Vamos lá. Muito bom. Eu vou ler aqui. Amor ao próximo, bondade, os dons, a obediência. Olha quanta coisa que chama a nossa atenção, né, gente? Em relação a Jesus, a vida de Jesus. Andréia, a Grácia escreveu paciente, coragem, humildade, tem várias qualidades. A Cláudia Tene não faz acepção de pessoas. O sacrifício da salvação, disse a Silvana. Amor e obediência, a Leiloca escreveu. Enfim, tantas coisas, né, gente? Muito legal, muito bom. A simplicidade de Jesus. Montalvão, P. Montalvão escreveu. A Ivone escreveu a compaixão. Que legal. Will Gerente escreveu o amor pelo Pai, seu caráter e o amor por todos nós. Olha quanta coisa boa, gente. Olha quanta coisa boa. Maurício Alexandrino escreveu não ter pecados, né? Quanta coisa boa.
que sai aqui nessa live. Só gente boa, gente inteligente, gente que conhece Bíblia. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui só poucos versículos que vai servir como base daquilo que a gente vai conversar aqui nessa manhã. Mateus no capítulo 10, versículo 24. Olha só o que é que diz. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Até aqui. Até o versículo 31. Então vamos conversar, gente. Vamos conversar sobre esse tema. E eu desejo que seja uma bênção mesmo na sua vida nesta manhã. Bom, como é que nós agimos diante das dificuldades? Como é que você costuma agir diante dos problemas que surgem, das dificuldades? E como é que Cristo age? O tema hoje é imitadores. Você quer ser um imitador de Jesus? Como é que você age nas dificuldades? E como é que Cristo age? Quando surge uma pressão, um problema na sua vida, como é que você costuma agir? Você muda em função das circunstâncias? Você é uma pessoa assim? Como é que Cristo é? Ele muda em função das circunstâncias? Sabe que um dos grandes problemas, irmãos, um dos grandes problemas que nós enfrentamos na vida cristã é que nós fazemos tantas declarações, mas nós agimos diferente daquilo que nós confessamos com a nossa boca. Vocês já perceberam isso? Então, por exemplo, nós dizemos algumas coisas a respeito de Deus que quando nós vamos praticar a nossa religião, se assim posso dizer, nós não conseguimos ser coerentes com aquilo que falamos. Né? Então, olha só, todos nós falamos que Deus é Pai. Mas diante de uma luta, de uma adversidade que nós vivemos, parece que nós não cremos que realmente Ele é Pai. Percebe a nossa dificuldade? Nós falamos que Deus existe, mas diante de determinadas dificuldades da vida, sabe o que a gente diz? Eu acho que Deus não existe. Você percebe como nós somos incoerentes tantas vezes? E eu estou falando aqui de 2 declarações, mas há várias declarações. A gente diz que Deus é fiel, mas diante de um problema que a gente vive, a gente fala, puxa, eu acho que Deus não é assim não. Ah, Deus me ama. E quando a gente diz isso? Deus me ama, mas diante de uma luta, a gente logo diz, eu acho que Deus não me ama não. Eu acho que Ele não está olhando para mim não. Eu digo isso a vocês porque eu já ouvi gente falando assim. Eu acho que Deus não me ama. Será que você já falou assim? Normalmente, meus amigos, nós oramos e lidamos com Deus como se Ele fosse um ídolo pagão. Nós esperamos milagres das mãos de Deus, igual os pagãos esperam milagres dos seus deuses. Nós dizemos que nós confiamos no Deus da Bíblia, mas na prática, gente, nós jogamos fora aquilo que nós declaramos. Basta as coisas não acontecerem de acordo com as nossas expectativas, né? Ou estarmos tristes, ou estarmos frustrados, ou termos um diagnóstico médico perigoso, enfim, ou ainda vivermos uma situação financeira problemática. E então nós questionamos o modo como Deus age. Nós começamos
a lidar com Deus diferente daquilo que nós aprendemos a respeito dele. Por que nós vamos à igreja? Hein? Por que nós vamos à igreja? Gente, na igreja, nós aprendemos conceitos a respeito de Deus para nós aplicarmos no cotidiano fora da igreja. Quando nós enfrentarmos os momentos bons e os momentos ruins. Entende isso? Existe uma história verídica que fala sobre 2 missionários jovens que foram evangelizar uma tribo de índios Aucas, e eles foram mortos brutalmente. Porque era uma tribo de índios que não tinha contato com a civilização humana. Eles não tinham contato com a civilização. Então, passado um tempo, a viúva de um dos missionários encontrou uma agenda do seu marido em casa. E dentro, sabe o que estava escrito? Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu a respeito de Deus na luz. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu a respeito de Deus na luz. Em outras palavras, o que isso significa? Que o que nós sabemos a respeito de Deus, quando tudo está bem, é o mesmo que nós sabemos a respeito de Deus quando tudo está mal. Não mudou em nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, irmãos, amigos, e nós sabemos quem Ele é, não importam as circunstâncias, porque as circunstâncias elas mudam. As circunstâncias são instáveis. Mas nós continuamos confiando no Senhor porque Ele não muda. Nós não sabemos como nós estaremos no dia de amanhã. Você sabe o dia de amanhã? Nós não sabemos como estaremos no dia de amanhã. Nós poderemos estar enfrentando o dia mau. Mas Deus não muda, gente. E nunca mudará. O que aprendemos sobre Deus na luz, nós precisamos continuar crendo quando estivermos passando por dias escuros, por dias difíceis. E nesse capítulo que eu li para vocês agora, de Mateus, no capítulo 10, nós vemos aqui a descrição do segundo maior sermão de Jesus, no qual ele anunciou a visão do reino. E nesse ponto, Jesus mandou os seus 12 discípulos espalharem o reino de Deus para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o que Jesus ordenou aos seus discípulos. Jesus chama os 12 discípulos e lhes dá autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todo tipo de doença e enfermidade. E depois Jesus dá longas instruções para eles, para darem continuidade ao seu trabalho, o qual envolvia percorrer as aldeias, as vilas, pregar o evangelho do reino, ensinar e curar. E aí, gente, a partir do verso 24 que nós lemos agora, Jesus passa agora a mostrar, numa visão panorâmica, tudo o que ia acontecer aos discípulos desde a queda de Jerusalém até o final dos tempos. E aí algumas verdades aqui eu queria destacar a respeito de Jesus. E se você quiser anotar, por favor, você pode fazer isso. Algumas verdades importantes a respeito de Jesus. Então vamos lá. Primeira verdade, anote aí. Cristo jamais nos pedirá o que Ele mesmo não tenha feito. Vou repetir. Primeira verdade a respeito dele. Cristo jamais nos pedirá o que Ele mesmo não tenha feito. É o versículo 24 e 25. Anote aí, versículo 24 e 25. Né? O versículo 24, Jesus está dizendo o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Veja, o contexto desse versículo é o da luta, é o da tribulação. Jesus passou por tribulação. Ele permitiu-se entristecer-se, padecer, sofrer e andar por um caminho que andamos. Hebreus, no capítulo 4, versículo 15,
Diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus sofreu, gente. Ele entrou também por um caminho de sofrimento. Então, quando você falar que a sua luta é grande, se lembre que a luta de Jesus foi pior. Quando você disser que a sua cruz é pesada, está pesada, lembre-se que mais pesada foi a cruz de Jesus. Quando você falar, meu irmão, minha irmã, que a vida está sendo complicada, que a vida está sendo difícil, você tem que se lembrar que mais difícil foi a de Jesus. É importante nós sabermos, meus amigos, que nós não temos um Deus ausente, um Deus distante, um Deus descolado da nossa humanidade. Mas nós temos um Deus que se compadece e caminha conosco. Quando nós choramos, Ele acolhe as nossas lágrimas. Ele chora conosco. Jesus chorou, gente. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Quando nós nos sentimos desamparados e traídos, Deus também se compadece de nós. Porque Jesus também foi desamparado. Jesus também foi traído por seus amigos. Então Deus sabe o que é isso, gente. Por que nós temos um Deus diferente de outros deuses? Por quê que nós temos um Deus diferente de outros deuses? Porque os deuses dos pagãos, eles não estão dispostos a fazer nada por eles. E só exigem das pessoas. Mas o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, ele não exige nada. Ele se dá. Ele não tira. Ele se dá pelas pessoas. Ele deu o próprio Filho por amor a nós. Isso é lindo. No versículo 25, Jesus está dizendo o seguinte: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus declarou isso. Beelzebu, o que é que significa Beelzebu? Gente, Jesus foi chamado de Beelzebu, ele está falando dele. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, está falando dele. Quanto mais os membros da família, da sua família. O que significa Beelzebu? Sabe o que significa Beelzebu? Deus das fezes. Príncipe dos demônios. Jesus foi chamado de Beelzebu. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Jesus estava dizendo que se ele foi chamado desse título, quanto mais nós seremos também assim chamados. Por isso que Jesus disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Nós não somos maiores que Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos saber que nós temos um Deus que nos compreende, que se compadece da nossa dor e desamparo. Ele é mais chegado que um irmão. Ele é mais próximo do que o ar que nós respiramos. Ele conhece o nosso ser e também o nosso sofrer. O Salmo 86, versículo 15. O salmista diz: porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade. Esse é o nosso Deus, queridos, é o nosso Deus. Isaías 30, versículo 18 diz: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Esse é o nosso Deus. Segundo, outra verdade sobre Jesus. A primeira eu disse para vocês: Cristo jamais nos pedirá o que ele mesmo não tenha feito. Segunda verdade, para que você anote aqui nesta manhã: Cristo não permitirá que o mal continue para sempre. É o versículo 26. Ele não permitirá que o mal continue para sempre. Jesus está dizendo agora, no versículo 26, portanto, não tenham medo deles.
Não há nada escondido que não venha a ser revelado, disse Jesus. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Amigos, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Jesus jamais permitirá que o manobrismo e a maldade continuem para sempre. Elas podem durar por um tempo, mas jamais ele vai permitir que isso seja para sempre. O mal pode parecer que está prosperando, mas um dia ele vai acabar. Um dia ele vai acabar. Existem pessoas que maquinam contra os outros. Existem pessoas que são maldosas. Elas são sujas, invejosas. Elas querem ver os outros destruídos, arruinados. É o que a Bíblia diz, Salmo 37, 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Salmo 37, 12. Assim são os ímpios. Eles maquinam mesmo contra os outros. Tem ódio, tem raiva, querem ver os outros destruídos, arruinados. Mas Jesus disse que quem estiver armando e conspirando o mal será destruído. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes, nós não entendemos por que pessoas ruins e maldosas prosperam. Não é verdade, gente? Às vezes não entende. Fala, como é que pode um camarada desse, maldoso, ruim, bandido, como é que um camarada desse prospera e nada acontece? Você sabe que homens na Bíblia também não entendiam isso? Você vê lá no Salmo, se não me engano, 73, você vê lá o Asaf questionando. E ele disse, quase os meus pés tropeçaram. Quase. Porque ele não aguentava ver a maldade prosperar, os homens maus prosperando. Ele ficou indignado. E ele questionava, será que vale a pena mesmo ser fiel? Será que vale a pena mesmo viver corretamente? Porque, poxa vida, eu vivo corretamente e as coisas parecem que não dão certo para mim. E aí o fulano lá faz tudo bagunçado, é um maldoso, é um injusto, e aí maquina o mal e prospera. Então, homens na Bíblia também não entendiam isso. E às vezes a gente também não entende. A gente não entende por que pessoas ruins e maldosas prosperam. Mas Jesus disse, gente, para a gente não temer isso. Não temer. Porque haverá um dia que essas máscaras, elas vão cair. E tudo vai ser revelado. O que vai triunfar no último dia não é o mal. O que vai triunfar no último dia não é o ímpio. Os que terão o último brado de vitória serão os mansos, porque herdarão a terra. Serão os que choram, porque serão consolados. Serão os puros de coração, porque verão a Deus. Amigos, Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do mal, as obras do diabo. O que vai triunfar é o bem. Você crê nisso? É o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo. Jesus fez uma declaração aqui no versículo. Ele diz, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Versículo 26. E nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ou seja, uma hora vai aparecer, vai acabar. O mal não vai prosperar. O mal não vai prosperar. É isso que Jesus está dizendo. Salmo 35, 4 diz, serão confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, disse o salmista. Voltarão atrás, ficarão envergonhados os que contra mim tentam o mal. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não chegará a ti mal algum. Você crê nisso? Você crê? Número 3, anote. Terceiro. Outra questão aqui muito importante a respeito de Jesus. Anote aí. Cristo jamais nos pedirá algo, gente, que não possa ser executado às claras. Cristo jamais nos pedirá alguma coisa
que não possa ser executado às claras. É o versículo 27 agora. A gente está lendo versículo por versículo do texto. O que diz o versículo 27? Jesus diz o seguinte: o que eu lhes digo na escuridão, vocês falem à luz do dia. O que eu falo para vocês aqui, no particular, vocês podem proclamar à luz do dia. Vocês podem falar para todo mundo. Entende isso? Então deixa eu dizer para você aqui. Jesus nunca vai pedir algo para nós que nos torne parecidos com aqueles que tramam a maldade, que fazem oculto, as escondidas, as escuras. Não. Tudo o que ele pedir poderá ser colocado às claras. Tudo o que ele pedir poderá ser divulgado. Quando Deus, irmãos, nos revelar algo, quando ele te revelar alguma coisa, ele nunca vai pedir para você não comentar com ninguém. Não. Sabe por quê? Porque Deus não tem verdades ocultas. Deus não tem verdades ocultas. O caráter de Deus não tem mancha. Ele não fala por linhas tortas. O falar de Deus é sim, sim, não, não. Porque a Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem de procedência maligna, vem do diabo. Então, o falar de Deus é o sim, sim e o não, não. Ele tem palavra. E ele vela pela sua palavra em a cumprir. Assim é Deus. Então, você pergunta para mim aqui nessa manhã: como é que eu posso saber se o que eu ouço vem de Deus? Essa é a pergunta de muita gente, né? Ronaldo, eu quero entender isso. Eu quero entender, né? Como é que eu posso saber se o que eu ouço vem de Deus? Eu posso dar uma dica para você? Quantos têm essa curiosidade? Como é que eu posso saber se o que eu ouço vem de Deus? Tudo que vem, vou responder. Tudo que vem de Deus é de boa fama. Pode ser dito às claras. É louvável. Tem bom relatório. Pode ser conversado sem culpas. Tudo que vem de Deus. Ah, Ronaldo, como é que eu posso saber se o que eu ouço vem de Deus? Porque cuidado, porque o diabo também fala. Sabia disso? O diabo também fala. E tem gente achando que é Deus que está falando, e não é, é o diabo. Então como é que eu posso saber se vem de Deus ou vem do diabo? Como é que a gente pode saber, queridos? Tudo que vem de Deus é de boa fama. Pode ser dito às claras. É louvável. Tem bom relatório. Pode ser conversado sem culpas. Como diz a minha amiga Kátia Souza, traz paz ao coração. É isso aí, Kátia. Boa. Tá? Tudo que vem de Deus é claro. É sempre o sim, o amém. Salmo 18:30, gente. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. O caminho de Deus é perfeito, não tem trevas no caminho de Deus, gente. Quando Deus, por exemplo, quando Deus diz que ama, é porque ele ama mesmo. Quando ele está triste, é porque ele se entristece mesmo. Quando ele diz que está triste, é porque é verdade. Ele está triste. Enfim, gente, Deus é autêntico. Ele é verdadeiro. Amigos, não há meias palavras, né? Ou um jogo de palavras. Não, queridos, não. Não há. Por isso que Jesus disse no versículo 27, Jesus disse: o que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem dos telhados. O que eu falar aqui para você, nos seus ouvidos, você pode abrir. Você pode proclamar dos telhados. Você pode falar com todos.
Isso é lindo, não é não, gente? Isso é muito bom. O caráter de Deus não tem mancha. Ele não fala por linhas tortas. E tudo que vem dele pode ser de boa fama, é louvável, tem bom relatório, né? Traz paz ao coração, pode ser conversado sem culpa, sem peso, pode ser dito às claras. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Número 4, anote aí, por favor. Número 4. É o versículo 28 agora. Número 4, outro aspecto importante de Jesus. Cristo jamais nos deixará expostos a perigos maiores que a morte. Cristo jamais nos deixará expostos a perigos maiores que a morte. Versículo 28, amigos. Versículo 28. Jesus está dizendo, olha, não tenham medo dos que matam o corpo. Ele está dizendo isso. Você leu lá? Vou ler com vocês. Olha lá. Versículo 28. Jesus está dizendo, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto como o corpo no inferno. Então, Jesus está dizendo, olha, não tenham medo vocês daqueles que matam o corpo. Não. Gente, o maior perigo que nós temos é a morte. Qualquer outro perigo maior que a morte, qualquer outro perigo maior do que a morte, já foi anulado na cruz do Calvário. O maior perigo que pode nos acontecer, o que é hoje? É morrer. Não é verdade? Isso é o maior perigo que pode acontecer comigo, com você. É a morte, é morrer. Mas a morte já não é mais contaminada pelo veneno da destruição. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Então tem gente que pode matar o nosso corpo. E um dia a gente vai morrer. De algum jeito a gente vai morrer. Tem gente que pode matar o nosso corpo. Mas a nossa morte não tem mais o veneno da destruição. Porque esse veneno foi tirado na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e por você na cruz. O veneno da morte foi tirado, porque a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. A morte não é mais destruidora do ser humano que confia em Jesus. Todos nós, como eu disse, todos nós um dia vamos morrer. Mas aquele que confia em Jesus, aquele que crê em Jesus, cumpre-se nele a promessa que foi feita a Lázaro, lembra? Qual foi a promessa que foi feita a Lázaro quando ele estava morto? Lá em João capítulo 11. Jesus disse, eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Maravilhoso, gente. Então, de que morte que Jesus estava falando? De que morte que ele está falando? Não era sobre a morte física, gente, porque Lázaro estava morto. Mas Jesus estava falando sobre a morte eterna. Essa morte já não nos alcança, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor por isso. O nosso nome está escrito no livro da vida. E por isso a nossa alma ela não vai ficar aí vagando. A nossa alma não vai ficar errante pelo universo. Nós não precisaremos passar pelo purgatório. E não... Ou então que rezem missas por nós. Nada disso, gente. Nada disso. Nada disso. Porque no dia que nós morrermos, nós teremos a certeza de que o Senhor estará nos esperando de braços abertos. Ele mesmo disse lá em João 14:2. João 14:2, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Vou preparar-lhes lugar. Gente, quando nós chegarmos diante de Deus com o nosso corpo físico destruído, o nosso interior se revigorará em Deus. O fogo, o câncer, a Covid, ou qualquer outro problema, doença, qualquer outra coisa ou pessoa não poderá mais nos destruir,
Porque o nosso eu já está preservado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra enquanto estamos na terra. E depois que nós morremos, Deus envia um pelotão de anjos para nos buscar até nós entrarmos no paraíso. Isso significa que quando nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos seguro total até contra terceiros. Isso é lindo, gente. É o Evangelho. O que eu estou pregando para vocês aqui, falando com vocês, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Não ideias humanas, pensamentos filosóficos, não é nada disso. Estou falando do Evangelho. Palavras de Jesus. Isso é lindo, gente. É isso que dá ânimo para a gente viver. É isso que traz consolo para a gente nas nossas dores. É isso que traz esperança diante de tudo aquilo que a gente está vivendo. Nós precisamos temer, não os que destroem o nosso corpo, mas aquele que destrói a nossa alma, como diz o texto. Jesus disse: vocês não precisam temer aqueles que destroem o corpo. Tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que proveito tem isso? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte: de que vale ganhar dinheiro, ter saúde, conquistar fama, ter sucesso na vida e perder a alma? É isso que Jesus está falando. Então nós precisamos preservar o nosso homem espiritual e andarmos no temor destas coisas. Amém, gente? Número 5 e último. Anote, por favor. Número 5. É o versículo 29 até o 31. Anote aí. Cristo jamais se esquecerá da nossa individualidade. Cristo jamais se esquecerá da nossa individualidade. Anotou? Versículo 29 ao versículo 31. O que é que diz no texto? Jesus está dizendo o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, disse Jesus, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, Pai Celestial. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, disse Jesus. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Que linda essa declaração, hein, gente? Que linda essa declaração. Maravilhosa essa declaração, não é verdade? Gente, deixa eu dizer para vocês. Jesus jamais fará de nós peças de um jogo. Ele não olha para a gente e vê uma multidão, mas ele nos vê como indivíduos. Ele é onisciente, é verdade, ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Não há nada e ninguém que ele não conheça íntima e profundamente. Nós somos conhecidos dele. E existe um propósito na vida de cada um de nós. Agora, gente, se os pardais que estão nos céus não passam desapercebidos do olhar de Deus, quanto mais nós, é isso que Jesus está dizendo. Nós temos uma dignidade, Jesus está mostrando para nós, que nós temos uma dignidade muito maior que a de um pardal. Ou de qualquer outro animal. Os pardais não pensam. Os pardais não reconhecem. Não criam. Não têm a percepção do amor. Não dialogam.
e não tenha a dignidade que temos. Amigos, nós não somos uma peça, nós não somos mais um no meio de uma multidão. Cada pessoa é alvo do amor de Deus e Ele nos ama profundamente. Anote uma frase que eu postei hoje no meu Twitter. Para quem não sabe, eu também estou no Twitter. Só você procurar lá Ronaldo Bezerra. Ronaldo Bezerra _ também. Você vai encontrar. Eu anotei a seguinte frase no meu Twitter. Sempre escrevo frases lá. Eu escrevi assim hoje. A seguinte frase: não há nada que você possa fazer que faça Deus amar você mais do que Ele já ama. E não há nada que você possa fazer que Deus deixe de amar você o tanto que Ele ama. Acho que eu vou repetir para você, de repente você quer anotar, né, a frase. Eu vou repetir. Olha, não há nada que você possa fazer que faça Deus amar você mais do que Ele já ama. E não há nada que você possa fazer que Deus deixe de amar você o tanto que Ele ama. Ele ama você e ponto final. Não existe amor mais puro. Não existe amor mais verdadeiro. Não existe conceito de amor mais puro do que o amor de Deus. Nós temos um valor incalculável para Deus, amigos, ao ponto dele enviar Jesus, que se fez homem, como eu preguei ainda ontem à noite, falando sobre o Natal, o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne. Antes a palavra, no Velho Testamento, Deus se comunicava de outras maneiras. Ele falava pela própria boca dele, ele falava através dos profetas, ele falava através de pessoas comuns, ele falava através dos milagres que ele realizava. Deus se manifestava de maneira inusitada, isso no Velho Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. É diferente. Você percebe como é lindo esse nosso Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos um valor incalculável para Deus ao ponto dele materializar isso. O amor de Deus é um amor prático, verdadeiro, incondicional, ao ponto dele enviar Jesus, que se fez homem. A palavra se fez homem, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, se esvaziou, se humilhou, tomou forma de servo e morreu na cruz do Calvário por mim e por você, por cada um de nós. Então, amigos queridos, nós precisamos entender que nós somos preciosos para Deus e Ele nos quer muito bem. Jeremias 31, versículo 3, um dos textos mais lindos da Bíblia. O Senhor está dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, eu nunca desisti de vocês. Esse benignidade te atraí, Deus está dizendo o seguinte, é uma outra ideia do texto, né? Com amor eterno eu te amei, por isso eu nunca desisti de vocês. Olha que texto lindo. É isso que está gravado aqui, ó. Amor eterno. Com amor eterno. Aqui, eu registrei no meu braço, Jeremias 31, 3. Com amor eterno. Para que eu sempre, quando eu olhar para essa marca aqui, ó. Sempre quando eu olhar para essa marca, eu me lembre do seguinte: que com amor eterno o Senhor me amou e por isso que Ele nunca desistiu de mim. Lindo isso. Com amor eterno te amei, diz o Senhor, e com benignidade te atraí. Por isso que eu nunca desisti de vocês. Amor eterno de Deus por cada um de nós. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Quero concluir.
Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo aqui. Estou observando os comentários dos meus amigos queridos. Muito bom, gente. Qual frase? A Fernanda falou assim, pastor, repete a frase. Qual frase? A frase que eu disse do Twitter lá, que eu escrevi? Acho que deve ser essa frase, né? Eu escrevi o seguinte: não há nada que você possa fazer que faça Deus amar você mais do que Ele já ama. Né? E não há nada que você possa fazer que Deus deixe de amar você o tanto que Ele ama. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse versículo você usou na gravação de... Isso mesmo. Isso. Né? O Ricardo disse. Esse versículo você usou na gravação de um CD. Isso mesmo. Da música Te Acolherei. Veja lá que na oração, né? Quando eu termino de cantar a música Te Acolherei, eu oro e eu digo isso. Com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. É isso mesmo. Porque é um texto que para mim é muito forte. É muito forte. Com amor eterno o Senhor nos amou e por isso Ele nunca desistiu de mim. Guarde isso no seu coração. O Senhor te ama com amor eterno e por isso Ele nunca desistiu de você. Eu quero concluir esta mensagem com vocês. Que legal que você foi abençoado, Mansur. Maravilha. Gente, algumas pessoas estão perguntando aqui a parte 2, parte 3, enfim. Essa mensagem eu vou subir depois no meu canal do YouTube, tá? Mas vou colocar lá no Ronaldo Bezerra, meu canal do YouTube. Mas também você pode assistir de novo na íntegra. Já está no meu Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial. Você pode ir lá, a mensagem vai ficar terminando aqui, ela já fica direto. Tá bom? Você pode ouvir mais uma vez. Legal, gente? Bom, para a gente finalizar aqui esse tema, amigos, nós precisamos conhecer Jesus. Agir como Ele agiu. Sermos imitadores dele. O tema hoje é esse, imitadores. Lidar com as dificuldades como Ele lidou. Resolver os problemas como Ele resolveu. Nos relacionar com a vida como Ele se relacionou. Esse é o desafio para nós. Né? Isso só será possível, gente, se Jesus viver na gente. Pergunto, Jesus vive em você? Você já entregou a sua vida a Jesus? Isso só vai ser possível se Jesus viver em você, o que a Bíblia chama de novo nascimento. Paulo diz lá em Gálatas 2:20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Olha, veja só, se Cristo vive em você, você fará as obras que Ele fez. Mas se Ele não vive, você precisa primeiro dessa experiência. Você precisa ter um encontro real com Cristo. Você deseja entregar a sua vida a Cristo? Se você não entregou, você pode fazer isso hoje. Agora, se por acaso você já teve essa experiência com Cristo, Ronaldo, já entreguei a minha vida a Jesus. Se você reconhece que teve uma experiência também com Ele, mas percebe que não tem agido como Ele, que tem reagido mal às pressões da vida, às lutas desta vida, hoje você quer seguir o exemplo de Jesus? Você quer? Peça a Ele e Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus eu quero orar por vocês. Te damos graças, Pai, por esta palavra. Te damos graças pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade e por aquilo que o Senhor é. O nosso maior exemplo. E nós queremos ser imitadores do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Com amor eterno o Senhor nos amou. Tua graça tem sido abundante e real sobre a nossa vida. Nós te louvamos, porque o Teu amor não tem fim, não tem limites. O Senhor nos ama com amor eterno. E por isso o Senhor nunca desistiu de nós. Porque o Senhor nos ama.
Oh Pai, que esta verdade ela caia como uma semente poderosa no nosso coração nesta manhã, que ao sairmos daqui para as nossas atividades durante a semana, do dia e da semana, possamos entender este amor e receber, tomar posse deste amor, porque o Senhor nos ama. Isso basta. E é por isso que o Senhor nunca desistiu de nós. Ajuda-nos a sermos imitadores de Cristo. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos imitar o nosso irmão mais velho, Jesus. Oh, Pai, Ele é o exemplo. Ele é o maior exemplo que nós temos nesta vida. Ajuda-nos. Leva-nos, Pai, à prática destas verdades. Eu oro, eu te peço, e eu sei que a obra que o Senhor começou, o Senhor está aperfeiçoando dia a dia. É de glória em glória, é passo a passo. O Senhor está fazendo uma obra na nossa vida e nós cremos nisso. E nós recebemos a vitória que há no teu nome. Oro pelos meus irmãos, por cada um deles que estão aqui nesta live, pedindo que a tua bênção, tua graça flua de maneira especial sobre a vida deles nesta semana. Estamos nos aproximando do fim do ano, que eles tenham ainda até este final de ano respostas vindo da tua parte. Oh Pai, em nome de Jesus, sejam tocados por ti, sejam curados os enfermos, aqueles que estão presos em cadeias de vícios, seja qual deles for, que o Senhor traga libertação, restauração, nas famílias, nos lares, oh Pai, na vida pessoal, que seja assim. Em nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo os meus irmãos, onde eles estiverem agora, no carro, trabalhando, em casa, onde eles estiverem, conectados agora, que eles recebam a tua bênção, a bênção do Senhor que só enriquece e não traz desgosto, não traz peso, não traz acusação, não traz o mal. Obrigado pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos nesta semana. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, trazendo livramentos poderosos para a nossa vida. No nome santo e poderoso de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.